Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui novamente. Agradecendo desde já a confiança do nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, do nosso superintendente, o evangelista Renato Torres, e também do nosso coordenador, o pastor Marcos de Oliveira Vasconcelos, ali da área de Araçoiaba, que nos permitiu chegar aqui nesta manhã. Vamos falar aqui acerca da lição 11, que será dada no dia 13 de junho de 2021, que inclusive é o dia do pastor. Parabéns para todos os pastores, todos os nossos ministros. O tema da lição é: Paulo responde questões a respeito do casamento. O texto do dia: mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios, capítulo 7 e verso 9. Os objetivos da lição são conscientizar que o casamento é bom, mostrar a indissolubilidade do casamento, saber que o casamento não deve ser usado como fuga. Esses são os nossos 3 objetivos para a lição 11. O texto bíblico de orientação em classe está em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao verso 14, cujos irmãos podem fazer a leitura em classe com os seus alunos. A introdução nos fala: os membros da igreja em Coríntio tinham muitas dificuldades a respeito de várias coisas, inclusive a respeito do casamento e da castidade. Graças ao questionamento deles, nós temos registradas no cânon bíblico várias orientações sobre o assunto. Paulo recomenda o casamento como um projeto de Deus e algo bom. Um projeto que inclui algumas regras para que o matrimônio seja beneficiado para a vida espiritual do casal e das famílias envolvidas. Primeiro, o casamento é bom. O ponto 1 diz o seguinte: o relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. É muito importante a gente ler essa primeira linha que foi posta aqui pelo autor, quando ele diz assim, baseado no versículo 1, a igreja em Coríntio havia se tornado uma das maiores daquela região, e os padrões morais dos novos convertidos eram bem diferentes do estilo de vida das outras pessoas que moravam na cidade. Mais embaixo ele fala que naquele tempo surgiram na igreja ensinamentos com tendências gnósticas que consideravam o corpo e o espírito, o corpo mau e o espírito bom. Primeiro, quando ele fala aqui de relacionamento, de tudo, a gente sabe que o relacionamento, ele deixou bem claro aqui no tópico 1, é heterossexual e monogâmico, ou seja, só entre homem e mulher. Qualquer outro tipo de coisa, para nós é abominável, tá certo? E também monogâmico, ou seja, apenas um homem com uma mulher com um homem. É um casal com 2. Não é 3, não é 4, não é 5. 2. Heterossexual e monogâmico. Por aí ele já disse tudo. Nós vemos essa expansão da igreja em Coríntio, o quanto ela tinha crescido e o como isso vinha interferindo. Nós sabemos, meu irmão, que hoje, nos dias atuais, a globalização, ela interfere muito na igreja, no nosso dia a dia, enquanto famílias também. Por que ela interfere? Porque a globalização está envolvida em tudo. Ela está envolvida aqui por meio do YouTube, ela está na TV, ela está nas demais redes sociais, como Instagram, WhatsApp, Facebook, através de cada uma dessas coisas. Tudo interfere naquilo que nós vivenciamos e no nosso dia a dia. Se interfere no nosso dia a dia, seja politicamente, seja socialmente, também vai interferir na nossa vida e no nosso relacionamento conjugal, na nossa vida enquanto família. Aqui um dos trechos nos diz que eles separavam o corpo da alma, vamos dizer, né, do espírito, que eram duas coisas distintas, sendo que não é. Porque meu corpo, a Bíblia diz que ele é morada do Espírito Santo de Deus.
Então eu não posso dividir o meu corpo do meu espírito. Eu não posso dividir o meu corpo das minhas práticas. Se eu pratico mal, tudo que há dentro de mim também será mal. Se eu pratico o que é bom e aquilo que a Bíblia nos ensina e nos aconselha, meu corpo também será refletido. Como também em Mateus, já foi citado no capítulo 6. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, significa que sim, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, vai interferir sim em nossa vida espiritual e também em nossa vida conjugal, como também em nossa família, porque toda família surge através do relacionamento entre aqueles que se tornam cônjuges. Continuando, o cristão pode se abster de um relacionamento sexual no casamento? Isso é a pergunta que fica. E eu já posso responder de antemão. É claro que não pode, irmão. Não pode se abster. Porque quando você se abstém, você está defraudando, seja seu marido ou seja sua esposa. Você pode se abster de relacionamento sexual quando você é solteiro. É por isso que a lição ela foca muito em falar também daqueles que são celibatários, que resolveram viver uma vida exclusivamente para Cristo, para a obra, e não desejam. Mas ele diz, se nós não suportamos, ou se você não suporta, se afastar de abrasar-se, e a gente remete logo a brasas, ao fervor, ou ao queimor, como você quiser sugerir, então case-se. Então procura aí a tua costela, meu irmão. Procura aí a tua bênção, minha irmã, para se casar. A família, ela é a base de tudo. Em Gênesis capítulo 2 e verso 22, está escrito, deixar pai e mãe, construir uma família, né? Isso é projeto de Deus, isso é projeto divino, a família é um projeto divino. Então, Paulo não é contra a família. Paulo ele é a favor da família. Então ele traz algumas orientações, alguns parâmetros para que a gente possa saber como viver e como melhor aplicar isso na vida da nossa família, isso na nossa vida de forma individual. É tanto que ele traz instruções, conselhos para solteiros, você vai ver isso no verso 2, tá certo? E no capítulo 8, verso 26 e 27, conselhos para casados, quando ele fala para não defraudar, isso está no verso 5 da lição bíblica em classe. Conselho para casados que abandonaram o cônjuge, você vai ver isso no verso 10. Casados com não cristãos, que continuam descrentes, você vai ver isso no versos 12 e 13 da lição bíblica em classe. Também conselhos para casados com descrentes que abandonam o cônjuge cristão. Aí você vai ver esse conselho no verso 15, tá certo? Então ele traz todo um parâmetro que você pode fazer essa leitura em classe. Fica melhor do que nós discorrermos aqui, porque nosso tempo é curto. Mas continuando, Paulo recomenda o casamento. Você vê isso na leitura bíblica que foi feita, ele afirma, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele defende tal ideia porque a igreja estava no princípio e precisava que o evangelho fosse disseminado. Então, o foco naquele momento era expandir a igreja, expandir o evangelho, expandir a pregação das boas novas de salvação. Mas ele também deixa essa recomendação, né? Pois exigia uma dedicação exclusiva. Mas, por causa da prostituição que havia naqueles dias, né? E até de causar problemas entre os cônjuges, o marido e a mulher, ele disse, olha, se não dá, para que não haja uma grande promiscuidade, uma grande prostituição, feito já havia, não na igreja, eu estou falando especificamente, mas é claro que também nela, mas na cidade de Coríntio, aí Paulo dizia, não, aqui não é lugar para isso, na igreja não. Os costumes que vocês veem nessa cidade não pode haver na igreja, porque a igreja de Cristo ela é santa, separada, e deve buscar isso para a sua vida também. Quando nós vemos aqui, olha, existia até um certo perigo da prostituição, então ele admoestava para que não ficassem solteiros aqueles que não suportavam. Mas aqueles que reconheciam que não tinham capacidade, irmão, de abster-se de uma vida, de um relacionamento sexual, ele dizia, case-se.
contraia o seu matrimônio. No ponto 3 ele fala, a prática da abstinência sexual e do celibato é para solteiros. Isso já responde àquela pergunta, o cristão pode se abster de um relacionamento sexual no casamento? Quando ele fala aqui, alguns membros da igreja, incluindo casados, começaram a utilizar-se da abstinência sexual, vamos dizer assim, para poder purificar a sua vida espiritual. Aí ele fala, isso se tornou um grande problema, pois não se imagina um casamento em que os cônjuges veem o relacionamento sexual como algo desprezível, por uma perspectiva desagradável. Pelo contrário, é algo salutar, é algo que faz bem para o casamento. Então, tinham pessoas, e ainda existe nos dias de hoje, que resolvem por conta própria se abster. Alguns falam, no popular, queimar a carne. Irmão, isso tem que ser feito em consenso com o seu cônjuge. Se você faz em consenso com o seu cônjuge, se você faz em comum com ele, amém, Deus te abençoe. Se você não faz, você está transgredindo, na verdade, a bênção do casamento. Ponto 2, a indissolubilidade do casamento. Ponto 1 diz assim, o ideal original do casamento. O ideal do casamento é a constituição da família, como está em Gênesis 2, 24, irmão. Para que seja feliz, para que seja eterna, para que seja para sempre. Por isso, indissolubilidade. Aquilo que não pode ser diluído, aquilo que não é solúvel, aquilo que não é quebrado. Tá certo? Aos casados mando, ele diz, ele apresenta o casamento cristão como um contrato indissolúvel. Nos evangelhos, Jesus fala sobre a dissolução do casamento por causa da prostituição como uma exceção, lá em Mateus 9, do verso 3 ao 10. Essa é a exceção. Não sendo essa a exceção, o casamento, ele é indissolúvel e para sempre. Tá certo, meus irmãos? Dando continuidade, era formada a proteção, pois se repudiava pelo marido, a mulher não poderia mais casar, porque alguns maridos naquele tempo davam uma carta, vamos dizer assim, de liberação, diluindo o casamento, deixando sua mulher ir embora, para que pudesse contrair outro matrimônio, na verdade para que ele pudesse ficar livre, mas vendo isso aos olhos da palavra de Deus, nós não concordávamos e ainda não concordamos. Repito, a única parte em que Jesus deu essa brecha de solubilidade foi mediante o pecado. E está aqui frisado em Mateus 19, 3 ao 10. Tá certo? O casamento com descrentes antes da conversão. A exceção de Paulo pelo divórcio no casamento era apenas para os cônjuges, né, que se convertam ao cristianismo e que era com muitos judeus. Porque naquele tempo as famílias judaicas, que eram as famílias alcançadas, ou as de costume greco-romanos, todos comunhavam naturalmente de uma religião só. Mas Paulo está dizendo assim, olha, se dentre vós um aceitou o cristianismo, um aceitou a Cristo, o outro não deixe o seu marido, não deixe a sua esposa. Continue. Porque isso foi antes de confessar a Cristo, irmão. Depois não, se você já confessou a Cristo e agora busca matrimônio com uma pessoa que não faz parte do corpo de Cristo, aí você está entrando em pecado. Mas se você já é casado, já tem um matrimônio e agora aceitou a Jesus, esse sim deve continuar com o marido, deve continuar com a esposa, porque o casamento ele é indissolúvel. Vamos continuar. Todavia, ele aconselha o divórcio, veja lá embaixo, na lição, no caso do descrente que queira se separar. Você vê isso no 15, 16, no 27, 28 e 39. Se nós somos casados, você é casado, e a outra parte deseja, no caso, a esposa, se separar, ou o marido se separar, aí não foi um desejo seu. Se os desejos não partem da sua parte, você não tem o que fazer. Mas, bom
é você tentar buscar a reconciliação. A gente tem que saber que a gente lutou pela nossa família, pelo nosso casamento, pela nossa base, aquilo que Deus nos deu e que disse que deve ser para sempre, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Então nós devemos lutar e persistir em nosso casamento. Ponto 3. O divórcio não faz parte do plano original de Deus. Os coríntios precisavam de instruções específicas a respeito do casamento e do divórcio, pois eles estavam em uma sociedade de padrões morais contrário às escrituras sagradas. O plano original de Deus para a família não havia espaço para o divórcio. A igreja de Corinto estava deixando-se influenciar, repito para vocês, porque dentro deles havia arraigado costumes da sua cultura, costumes da sua época, mas que iam de contra aquilo que é ensinado pela Escritura, pela palavra, pela Bíblia Sagrada. E nós, enquanto crentes, perseverantes, nós somos orientados por essa palavra. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa orientação. O que não estiver aqui, meu irmão, não procede do desejo do coração de Deus. Ela é que nos orienta. Ponto 3 fala assim: o casamento não deve ser usado como fuga. Tópico 3, ponto 1. O casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. O casamento não é garantia de ausência de solidão. Existem casais que aparentemente bem casados, entre aspas, e que um cônjuge ou dois vivem solitários. O casal deve existir boa intimidade emocional entre eles. Irmãos, nós, enquanto dirigentes de congregação, nós vemos no dia a dia casos assim. Nós observamos. Tem pessoas que se casam como um subterfúgio da vida em que elas têm. Tem pessoas que passam problemas do lar. Vamos trazer isso para a mocidade, já que é uma sala de jovens. Tem jovens que passam dificuldades em casas com os pais, com as mães, brigas, né? Às vezes vivem num lar pesado, um lar com prostituição, um lar com drogas, um lar que muitas vezes só você é crente, só você professa a fé. Aí vê na brecha do casamento a possibilidade de sair de casa, de ter outra vida, achando que o casamento é um subterfúgio, usando o casamento como um pretexto. Mas se esquece que no casamento também será gerada uma nova família. E se com você vier esses tratos, pode ser que no casamento naturalmente se reflita esta solidão e esses mesmos problemas que você trouxe da sua vida em casa. As pessoas começam agora a projetar no casamento aquilo que elas tanto queriam e não conseguem agora expressar no casamento de forma contínua e diária aquilo que é necessário. A base que tem como princípio Jesus, a sua palavra, Cristo, mas o amor. Como Paulo também nos ensina em Efésios, né? Que a esposa deve ser submissa ao marido, que o marido deve dar a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. Irmão, é algo forte, é algo muito expressivo que Paulo traz em todos os seus ensinamentos sobre a questão da família. Vamos continuar. O namoro e o noivado do crente deve ser de certeza que a outra pessoa é capaz de acompanhá-la em todos os momentos que precisar. Em todos, irmãos. Para que o relacionamento para um relacionamento permanentemente necessário sentir seguro que haverá possibilidades de um bom diálogo. E eu digo mais, uma pessoa que possa lhe acompanhar na obra, uma pessoa que possa lhe acompanhar para onde você vai, quando você está visitando, quando você está cuidando, se você cuida de um departamento, se você trabalha em um departamento, que lhe incentive a fazer a obra, que lhe incentive a estar mais próximo de Deus, mais próximo dessa palavra que é verdadeira e fiel, não alguém que te afaste de Cristo, não alguém que te afaste daquilo que é primordial
para Deus em nossas vidas, não alguém que te tire da comunhão com Cristo ou que te leve a pecar ou a transgredir esta lei. Ponto 2. O casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. Outro dos grandes motivos utilizados. Muitos dizem, não, eu casei para não pecar, eu casei para que não houvesse, eu não passasse à frente de Jesus. É muito natural a gente escutar isso. Você concorda? É muito natural a gente escutar isso. Mas também não é o motivo. Ah, não, mas é bom porque o irmão casou para não ser tentado pelo pecado. Tentado pelo pecado você é e pode ser em qualquer momento da sua vida. Agora, você se utilizar disso sem antes haver um planejamento, sem antes haver uma preparação, sem antes você ter um entendimento, tirar as dúvidas com o seu pastor, com o seu líder, aprender aqui na escola, aprender na doutrina, os detalhes de um casamento, para você ter uma vida salutar, um casamento duradouro, isso é que é uma bênção. Muitos casamentos vêm sofrendo com as intempéries da vida, com dificuldades no lar, e não têm suportado, justamente porque a base foi, como foi citado no ponto 1, um subterfúgio de um problema no lar. A base foi, como no ponto 2, a busca da não tentação da carne. Todos motivos errados para um casamento. O motivo certo é justamente a base da palavra e do amor, e o desejo da constituição de uma família em Cristo Jesus. Então, o casamento também não é garantia de plena satisfação sexual. Ele fala. E não pode ser tomado de qualquer maneira essa decisão. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 3 ao 5, Paulo diz, dentre outras coisas, que é melhor ficar solteiro. Se você não suportar, se você acha que não dá. E isso vale tanto para aquele que é solteiro, quanto para os viúvos e viúvas. Se você já teve um casamento e você acha que é melhor agora permanecer solteiro, solteira, amém, Deus te abençoe. Se você acha que não tem condições, então, como ele falou lá no início, olha, é melhor se afastar de abrasar-se. Mas se não suporta, é melhor casar. Vamos continuar aqui, o ponto 3. Antes de fazermos a conclusão. O casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. A vida tem suas dificuldades e angústias e sofrimento e varia de pessoa para pessoa, como está lá em João. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos, Jesus nos disse, olha, vai ter dificuldades, vão ter provações, mas Ele já venceu todas essas coisas por cada um de nós em Cristo Jesus. Se você pretende uma satisfação completa de suas necessidades, uma projeção no parceiro de determinados aspectos com definição na própria personalidade, sejam em aspectos sociais, em status, em sinônimos aquisitivos, você está procurando o motivo do casamento por um motivo errado. E você vai sentir o impacto negativo da escolha errada hoje, futuramente. Muitas vezes vindo acontecer aquilo que menos Deus quer para a nossa vida. O fim de um casamento, que muitas vezes não é só o fim de um casamento. Você pode se lembrar que é o fim da família, porque muitos dos casamentos já é a constituição da família. Na verdade, é a constituição da família, mas principalmente a gente tem isso quando nascem os filhos. E daí que está o problema. Porque essas projeções muitas vezes não incluem aquilo que o casamento vai trazer também. Não ache que o casamento não vai ter dificuldade, vai ter dificuldade. Vai ter luta, vai ter provação. Mas a parte boa do casamento é como está lá em Eclesiastes, capítulo 4. É melhor serem dois, porque a paga do trabalho é maior. Se um cair, o outro levanta. Você vai ter um companheiro, uma companheira para poder lhe ajudar, lhe auxiliar nessa caminhada até o céu. E como conclusão nesta manhã, na lição de hoje ficou evidente que o casamento é bom e abençoado por Deus. E que o celibato é somente para pessoas que têm o dom de permanecer nesse estado. O princípio original do casamento é pela duração até que a morte separe os cônjuges. Todavia,
Devido à dureza do coração, muitos casais não chegam até o final juntos. Por isso, o casamento não pode ser usado para fugir da solidão, da tentação sexual ou das dificuldades da vida. Ele deve ser bem planejado e deve ser feito segundo a vontade de Deus. Lembrando, não serve para fugir das dificuldades, não serve para fugir da tentação. Não serve para fugir do seu lar, se o problema hoje está no seu lar. Como foi citado na lição, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Buscamos o casamento pelos motivos corretos, pelo amor, pelo desejo de constituir uma família, e constituindo uma família em Cristo, para que possamos ter uma família salutar, e termos o privilégio de crescer na presença do Senhor, de ver nossa família, nossos filhos crescendo na presença de Cristo. Como disse o salmista Davi, contemplando a formosura do Senhor e aprendendo no seu templo. Que Deus continue abençoando as vossas famílias. Que Deus continue abençoando a cada professor e professora que está conosco assistindo essa aula. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. A paz do Senhor para todos. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.